Boa noite a todos. Obrigado pela presença mais uma vez, nossa segunda aula. Quem que fez o trabalho da dupla fenda? Por escrito. Por favor, pode me entregar. Isso. Aqui. Quem mais? Precisa passar limpo. Esse é o assunto fundamental de ser entendido. Se isso não for entendido, mais nada será entendido sobre mecânica quântica. E isso fazem 205 anos que foi feito, e até agora foi entendido? O que vocês acham? Ainda não foi entendido. Porque se isso tivesse sido entendido, mudaria toda a concepção da realidade. Como não muda o paradigma, significa que não foi entendido. Não dá para tirar outra conclusão disso. É inevitável. Você entendeu como funciona o motor do carro? Então, o carro anda. Não, eu entendi tudo do motor do carro, mas o carro não anda. Você contrataria um mecânico que entende tudo do motor do seu carro, mas o seu carro não anda? Você acha o quê do mecânico? Que ele não entendeu nada. Que ele é papo. Então, é exatamente isso que acontece no caso da dupla fenda. Na segunda parte, hoje nós falaremos das crenças, né? Que é onde trava tudo. Uma das partes, onde trava tudo. Só que isso é consequência. Podemos ficar aqui 200 anos esmiuçando crenças e não muda nada. Por quê? Porque a pessoa não mudará as crenças. Porque ela não acha que tem nada errado com as crenças. Ela entende que cada crença colapsa a função de onda do Schrödinger. Se ela não entender isso, olha, o que é onda? Se ela não entender o que é uma dupla fenda, de que tudo é uma onda, como é que ela vai entender que tem um colapso da função de onda e que ela cria aquilo que ela pensa? Se ela não entender que tem um observador dirigindo a vida do elétron no experimento, percebem que tudo advém desse experimento? Todo o resto, o paradigma desse planeta está debaixo disso. Fala. Você poderia resumir que o jeito que olhamos as coisas é que determina o parâmetro de diferença? É o jeito que a gente observa é que determina esse parâmetro de diferença? Porque... São as escolhas que nós fazemos. Não, mas é nesse ponto que você quer chegar, porque assim, particularmente, mas eu achei que não era isso que você queria. Eu achei que você queria que a gente dissesse se entendeu. Entendeu? Eu entendo que segundo que você cria a sua realidade e que a forma que você vê, que você vai determinar o padrão de referência. E você vai ver segundo para aquela hora que você acha. Que você consegue enxergar. E isso que é a sua realidade. Então está entendido. É isso. É isso. Então, se isso está entendido, então ficou claro que o que eu penso cria a minha realidade. Então eu tenho que fazer o quê? Uma lista de tudo que eu acredito, porque o que eu acredito está criando a minha realidade. É lógico. O que eu penso, o que eu sinto, emana uma onda, eu colapso a função de onda com a escolha que eu faço e aquilo cria uma determinada realidade. O próximo passo? Trocar as crenças. Se a gente fizer uma lista das crenças que geram essa realidade planetária, o que se colocaria? Nós já falamos tudo isso na primeira aula, certo? Mas, quais as crenças que estão gerando o mundo do jeito que ele é? A economia, a política, a religião,
a sociologia, tudo está debaixo de 2, 3, 4 crenças. Pode? É nisso aí que a gente pode dizer que a onda é uma periférica consigo mesmo, porque ela está presente nos dois lugares ao mesmo tempo, ou seja, ela está numa crença e presente em uma subcrença. É mais ou menos isso ou eu não entendi direito? Cada escolha colapsa uma onda de possibilidade infinita. A escolha transforma a possibilidade numa probabilidade. Existe uma onda de possibilidade vagando pelo universo, passado, presente e futuro. Vai e volta, no universo inteirinho. A onda é uma onda, não é uma ficção, não é uma abstração. É uma onda, igual onda de rádio, onda de televisão, celular, GPS, ok? É uma onda. Bem concreta. Uma onda. Não é uma abstração ficcional. Luci? Posso falar o que eu entendi sobre a escola? Pode. Segundo o experimento da escola retardada, o observador consegue influenciar o comportamento de onda do elétron e de partícula, de maneira que o elétron responde à escola retardada instantaneamente, quando tem consciência. Portanto, eu crio toda a realidade através do colapso da função de onda. Perfeito. Quem escreveu isso? Ok, está perfeito. É exatamente isso. Então, daí, voltando, a onda de possibilidade está vagando pelo universo, uma pessoa consciente, ela faz uma escolha de comprar o carro X, e imediatamente essa onda é colapsada e vira uma probabilidade de ter aquele carro. Essa probabilidade será concretizada dependendo das crenças, da autossabotagem, da zona de conforto, dos traumas, bloqueios, tabus e preconceitos que o observador que colapsou está fazendo. Então está debaixo de tudo isso aí. A probabilidade é que o carro entre na garagem dele. Só não entrará se não passar por todos esses filtros. Qualquer coisinha anula a probabilidade. Volta a ser uma onda de possibilidade. Professor, quando ele fala abre a garagem para olhar o carro, aí está criando a interferência. E quando abre, anula, é isso? Anula porque duvidou. Essa seria a interferência? Não, aí não tem interferência nenhuma. Não tem interferência nenhuma. Aí você anulou, você descriou a probabilidade. Duvidou, anulou. É extremamente simples. Vamos lá. Quando vocês vão num restaurante, pedem um prato para o garçom e ele entra lá na cozinha, vocês têm dúvida que o prato vem? Alguém aqui tem essa dúvida? Acho que não, né? Suponho. Não, porque eu já atendi nos atendimentos pessoas que falaram que tinha dúvida que o prato viesse. Então deve ser um problema para essa pessoa ir num restaurante, certo? E ser servido. Porque a cada vez que o garçom aparecer, ela vai fazer aqui. Vem aqui, vem aqui. Você anotou direito que é o prato tal? Vai lá, vê se o cozinheiro está fazendo direito o meu prato. Experimenta fazer isso uma vez para ver o que vai acontecer com o seu prato. Então, normalmente, ninguém duvida que o restaurante mova céus e terra e traga o prato do bife que você pediu. Certo? Então, qual é o sentimento que você tem? De certeza absoluta que o prato de comida vem para você. Pronto, é só isso. Pega esse sentimento e transforma para carro, casa, apartamento, barco, avião, qualquer coisa que vocês queiram criar na vida de vocês. É o mesmo sentimento, 100% igual. Só que isso é coisa, aparentemente, uma coisa extremamente difícil de fazer, não? De ter esse sentimento. Porque o garçom vai trazer para
ali é como se você estivesse criando. É isso que bloqueia, é engraçado, né? Não, mas eu acho que é assim que funciona. Eu pedi, mandei, o cara vai trazer, mas eu estou criando. Aí eu acho que chama materialista. Vejam bem. Não é você que está criando. Então, aí acabaria, se a pessoa entender que não é ela que está criando, acabaria a dúvida, certo? Porque se você entregar para o garçom e fica tranquilo e tem 100% de fé, vem. Então, por que que não entrega para o universo trazer o que você quer? Você está num restaurante, você está sempre preparando seu prato, passa 1 hora e meia, chama o garçom e fala, olha, meu prato não tem, já vou ver isso. Passa meia hora, você conversando, você não está nem aí, você está em boa companhia, conversando e o prato não vem. Você vê o teu prato chegando para outras pessoas e não vem para você. Até que você toma a decisão, você realmente levanta e vai embora Ou você chama o garçom e fala assim, meu amigo, deixa eu dar uma olhadinha na especificação do prato que eu pedi e que você anotou, para ver se está pedido corretamente. Porque o cozinheiro não está conseguindo entender o pedido. Aí você analisa direito, novamente, o que está pedido e começa de novo. A história vai lá para a cozinha novamente. Que, se não está acontecendo, é porque está pegando em alguma crença, tabu, zona de conforto, autossabotagem, traumas, bloqueios e nós. É simples. Alguma destas coisas está impedindo que entre. Eu estou acostumada a ir num restaurante e eu vou beber. Eu estou acostumada a ir tudo disso. Eu não estou acostumada a pedir para o universo. Eu não estou acostumada a essa experiência. Eu não faço isso. Eu não sei fazer isso. Quando eu pedir para o universo é uma coisa inteiramente nova para mim. Então vamos inverter. De quântica agora está começando a entender. Ok. Então vamos inverter. Então, não precisa pedir nada pro universo. Ponto. Eu acabei de desdizer a afirmação de 3 minutos atrás. Alguém levantou a orelha? Ou não? Ah, ok. Por que que nós não precisamos pedir nada? Porque nós somos co-criadores. Nós somos o próprio universo. Então você não precisa pedir nada. Pensou, colapsou a função de onda. Fim. Agora, se você não confia em você e não confia no universo, então a coisa está complicada. Perceberam? E isso é um problema de crença. Isso é um problema de crença. Por isso que entender a dupla fenda resolve todas essas questões. Porque se você entendeu que tem um experimento retardado, que depois que o elétron passou, você fecha uma das fendas, e ele se comporta de acordo com o fechamento da fenda que você fez. O que significa isso? Escuta, olha aqui. Você tem 2 fendas. Ele passa pela fenda, por uma ou por 2, mas vamos supor que o sensor aqui está distante. Enquanto ele está viajando, você corre aqui e fecha uma delas, ou abre. Quando ele bater lá, ele vai se comportar exatamente de acordo com o estado atual das fendas, após a sua última intervenção nas fendas. Ele passou por 2, você vem, corre e fecha uma. Quando ele passou por 2, ele passou como onda. Quando você fecha, ele mostra lá na parede como
Partícula. Como é que pode acontecer um negócio desse? Como? Ele voltou no tempo. Ele voltou. E passou novamente como partícula, porque agora só tem uma fenda aberta, ele passa como partícula e chega lá e ele mostra que é partícula. Mas por que ele voltou no tempo? Vocês já viram? O elétron dá a marcha ré, volta, passa. E ele faz isso sob que comando? Sob comando de quem? Isso, do observador. Ele volta porque tem consciência. Tá, agora você está com um chicotinho, controlando, ou uma cordinha amarrada no pescoço do elétron? Como que você controla o comportamento do elétron? Através da consciência. Consciência. É a consciência do observador que faz com que o elétron se comporte do jeito que você quer. Alguém tem dúvida que é assim? Ok, porque tem luz acesa, tem GPS, tem bilhete único do metrô, rádio, televisão, míssil, bomba atômica, tem 90% da parafernália desta civilização funcionando em cima da matemática deste experimento. Então, é um negócio que, antes de falar não acredito ou não é assim, precisa ter muito cuidado. Porque aí nós vamos partir para onde? Para esquizofrenia, psicose, como que vai se classificar isso aí? Porque se você chegar aqui e entrar aqui todo fantasiado e falar que é Napoleão Bonaparte, o que fazemos com você? Põe lá numa casa de repouso, põe num sanatório, interna, dopa você, como é que faz? Mas o que é pior? Você chegar aqui falando que é Napoleão ou falar que o elétron não faz isso? Porque o grau de alinhamento da realidade é o mesmo. Ou vai negar que a luz está acesa? Ou que o seu celular funciona? Ou, se a gente fosse num daqueles hospícios antigos, e levasse umas caixinhas de madeira lá, fosse fazer qualquer produto, e desse para eles, corta o palitinho aqui, né? Que nós vamos, isso vai servir para alguma coisa. E punha lá uma centena deles trabalhando e produzindo os palitinhos quebrados. Dava para ganhar dinheiro, faturava, mantinha tudo, certo? O que nós iríamos falar? Que aqueles habitantes do local são extremamente funcionais, certo? Eles funcionam, eles comem, bebem, dormem e quebra palitinho, produzem, ganham dinheiro. Mas eles estão focados na realidade? Eles entendem a realidade? Não. Eles são classificados por nós como loucos, alheios à realidade, certo? Mas eles são muito funcionais. Eles quebram palitinho, ou tiram leite da vaca, ou montam um automóvel numa montadora, e assim por diante. Agora, qual é o grau de alinhamento da realidade que eles têm? É quase que total. Eles só quebram palitinho. Se você perguntar para eles o que é isso aqui, eles não sabem. Ou de onde vim, para onde eu vou e o que eu estou fazendo aqui. Então, eu estou falando isso para vocês verem o tamanho do problema. Porque o fato de ter uma sociedade minimamente funcional igual a essa que nós temos, não significa absolutamente nada. É tão funcional que faz 2.994 bombas atômicas e explode. É tão funcional que faz 6 reatores de frente para o mar com um gerador diesel para manter aquilo funcionando. Se o gerador pifar, fim do país. Se um gerador diesel pifar, e isso é projetado por quem? Por físicos e engenheiros? E qual o grau de aterramento que essas pessoas têm com a realidade? Pois é. Então agora deu o que deu e está dando o que está dando. Agora, quem questionou isso? Lá,
lá. E aqui, que nós temos a mesma coisa. Aqui não tem terremoto, certo? Lá também não tinha 9.0. Mas nós também fizemos lá, em frente à praia. Portanto, isso é para que a gente questione até que ponto eu entendi a dupla fenda. Porque esse negócio de falar, eu entendi, tá bom, a descrição que ela fez está perfeita. E qual é a manifestação que isso está virando? Porque entendeu isso? O que está acontecendo na prática? Você está construindo o reator de frente para o mar, em cima de 4 placas tectônicas, e que tem tsunami? Então, algo não está batendo, certo? Pois é. E na nossa vida cai nas questões normais, certo? Casa, carro, apartamento, namorado e saúde. Pronto. Como é que está indo essas coisas? É o problema. Então, tanto faz um reator nuclear, quanto você comprar um apartamento, ou comprar um carro, ou qualquer coisa, ou conseguir uma vaga no estacionamento. É a mesma coisa. Agora, se a gente olhar em termos globais, não são 3, 4, 5, 6 crenças que estão construindo toda essa realidade? Está debaixo de meia dúzia de crenças. Ou não? Aqui o Jardim do Éden. Lá no Médio Oriente, as 72 virgens. E lá na Ásia, a dissolução total no nada. E aí, pelas tribos todas do planeta Terra, também tem coisas parecidas com isso. Os que estão mais perto da realidade, com certeza, praticamente já foram todos dizimados pelos povos que acreditam nessas coisinhas que a gente acabou de fazer, né? Como fizeram lá no Pacífico Sul, quando chegava lá, tomava a ilha deles, deportava, punha em qualquer lugar, jogava numa favela, e pegava e botava uma bomba de hidrogênio na ilha, agora que era deles, certo? Para fazer um teste, atol de Mururoa, explode uma bombinha de hidrogênio e pulveriza a ilha. Simplesmente. Depois que a explosão acabou, cadê a ilha? Não tem mais ilha, só tem água. Pois é, mas a ilha não era daqueles habitantes? Como é que faz? E o direito natural? Eles já estavam lá. Que direito nós temos de chegar lá e tomar a ilha deles e detonar e acabar com a ilha? Quem que deu esse direito? Uma crença. No Pacífico tem várias daquelas explosões. Assiste Godzilla. No Godzilla tem lá, uma daquelas explosões é aquilo lá. É o que está no início do filme. Pulverizou a ilha. Com que direito? Perceberam? Tudo isso porque não se entendeu a dupla fenda. Porque o problema são nas consequências das consequências da dupla fenda. O que mostra? Aqui tem um artigo que saiu na internet. Mostra a onda passando pela dupla fenda e batendo no sensor. E aqui está o resultado depois de muitos elétrons. Mas só que o experimento é feito um por vez. Não é que mandaram 10 trilhões de elétrons. Um por vez. Como está lá no Quem Somos Nós, versão estendida, no segundo. Um elétron por vez. A somatória, depois de trilhões deles, vai dar aquelas franjas lá de interferência construtiva. Que prova que é uma onda. Que ele passou como onda. Então, ele é onda e é partícula ao mesmo tempo. Então, tudo pode ser tratado como partícula ou como onda. Como tem gente que nunca ouviu falar de átomo, é preciso passar algumas transparências. Fala. Hoje os tratamentos são separados. Por exemplo, na saúde, a gente só trata da matéria. A medicina hoje só cuida da matéria, não trata a onda. Se a gente... Como que é a origem disso tudo? A origem é a onda? É o átomo? Porque se tratasse só a onda, o átomo, interferiria direto como consequência na matéria? Exatamente. Então a gente faz tudo ao contrário hoje. A gente deveria Exatamente. analisar a onda e não a Só se deveria, porque na verdade a matéria
Não existe. Você trataria diretamente a onda. Trata a onda, a matéria se organiza em função da onda, toda aquela bioquímica seria ajustada à informação que entrou na onda, porque você trata a onda com o quê? Você trataria a onda com informação. Você não vai passar nenhum bisturi na onda, ok? Você vai transferir uma outra onda com uma determinada informação, a onda colide com a sua, é assimilada, muda o seu fígado, onda, e o fígado massa vai se ajustar à nova configuração do seu fígado, onda. Simples. Há casos que ele trata os dois ao mesmo tempo para agilizar o processo, mas eles alegam que é para ir mais rápido, porque a matéria demora um pouco mais para... Claro. Mas isso porque já se criou um problema no nível matéria. Quando nós chegarmos ao ponto que o planeta inteiro entendeu isso, não haverá mais essa problemática da matéria. É nesse ponto que tem que se chegar. Você já não cria mais a somatização. Então não tem que curar nada, praticamente. Não teria cura de nada. Teria o quê? Um acidente mesmo, ok? Não um sujeito que anda bêbado no carro, bate no outro, e o outro se quebra e tem que levar e consertá-lo. Seria acidente, algo fortuito, muito raro de acontecer. Raríssimo. Porque vocês acham que tsunami é acidente? Tsunami não é acidente. Ali é uma quantidade tal de energia negativa concentrada que gera aquele atrito todo nas placas e que gera aquela reação. Porque está tudo em desarmonia. Se estivesse em harmonia, não acontece aquele tipo de coisa. Mas qual é a carga negativa que tem nas cidades no planeta inteiro? É extrema, né? Extrema. Fala. O reiki, então, seria uma forma de a gente começar a trabalhar com a onda? É. É uma porta de entrada para começar a tratar isso. O reiki é uma onda. É uma onda. Ele vai criar uma entropia negativa. A entropia é o caminho para a desordem, certo? Se você deixar as cadeiras aqui e ninguém arrumá-las, daqui a X tempo, elas estarão totalmente desarrumadas. Isso chama-se entropia, parte para a desordem. Para que tenha ordem, alguém tem que vir aqui pôr energia para pôr as cadeiras no lugar. O reiki faz isso, ele entra e põe ordem. É negentropia. Ele faz isso. Também. Fala. Então, por exemplo, tem algum órgão doente. Se eu penso nesse órgão doente, ou seja, eu faço o colapso de onda de um órgão sadio. Entrando em face. Tem duas coisas. Tem quem está fazendo o colapso para pôr um órgão sadio e tem quem está fazendo o órgão doentio. Tem dois probleminhas. Você pode, se a sua força, se a sua fé for tão grande, você colapsa um fígado novo e põe o fígado novo. Só que 5 segundos depois, o portador do fígado continua lá com as suas crenças negativas, o seu ódio, ressentimento, etc., e descolapsa tudo aquilo que você fez e já está o fígado doente de novo. Portanto, se a pessoa não entender como funciona o processo, é tudo paliativo, ok? Cura-se por alguns segundos, mas volta tudo como era. Depois disso, não precisa ser nem a respeito de onda. Quantas vezes os médicos passam um medicamento para a pessoa toma o medicamento e não cura. Volta lá, ou às vezes dá até por curado, tem médico que já testou para mim, que foi lá, fez a retirada, por exemplo, de úlcera no estômago. Daí um tempo a pessoa volta com outra úlcera no estômago. E ela já tinha avisado a pessoa, se você continuar agindo, levando a vida que você leva, com a
né, que todos os seus hábitos, você não mudar nada, você vai ter medo. E ela volta a ter mesmo. Então não precisa só pensar em termos de onda, mas até a coisa matéria. Você toma o remédio. Se você não está preparado, o remédio não vai fazer tudo. Exatamente. Exatamente. Bom, para quem não sabe o que é um átomo, aqui tem um núcleo com prótons e nêutrons e os elétrons orbitando esse núcleo. Isso é que é um átomo. Mas a maioria das pessoas não sabe que isso existe. Para nós é o óbvio, mas para a maioria dos habitantes desse planeta, eles não têm a menor ideia de que isso exista. Gerentes de lojas nos shoppings não sabem que átomo existe. Então, como que essa pessoa pode ter resultados na vida, se não entende como que é o universo? Qual o tijolinho básico que está construído o prédio? Como que pode ter resultado? E ele está colapsando. Porque ele, entenda ou não entenda, ele tem consciência e ele colapsa a onda. Quer queira, quer não queira. Entenda ou não entenda. Problema dele. Problema dele. Você não sabe as leis de trânsito? Sai aqui e entra na contramão. Bateu de frente. De quem é o problema? É seu. Seu. Deveria saber. Vai lá e fala para o juiz. Ah, eu não sabia que a seta significava isso. É? É a mesma coisa. A partir do momento que tem consciência, tem um negócio que chama intuição. Seguindo a intuição, dá tudo certo. Então você não precisa virar físico quântico. Você pode ser um indígena na Amazônia e dá tudo certo para você. E tanto deu que nós chegamos até aqui hoje, não? Tem quanto tempo de Revolução Industrial? 300 anos? E para trás? Esses milhares e milhares de anos, como é que foram? As pessoas não viveram? Viveram, nasceram, trabalharam, tudo funcionava. Tudo funcionava. Funcionava, mas como é que podia funcionar se eles não tinham GPS, eles não tinham celular, eles não tinham nada disso? Mas funcionava. Por quê? Eles tinham intuição. E de onde que vem a informação que emerge via intuição? De onde? Do vácuo quântico. Então sempre funcionou bem, porque seguia-se isso. A partir do momento que se negou a existência do vácuo quântico, há 200 anos atrás, né? Aí os problemas começaram a se agravar. Olha esse artigo. Isso é física, laboratório, ciência. O que eles disseram? Está confirmado a matéria é resultado de flutuações do vácuo quântico. Não é filosofia, não é esoterismo. Não é misticismo, não é religião. É preciso entender bem isso. Senão tudo que o Amit fala, o Jeffrey Satinover, o William Tyler, o Fred, fica parecendo o quê? É um bando de físicos da nova era. Não é verdade? Fica parecendo. Por quê? São pessoas que pensam, já tiraram as conclusões e falam, a conclusão é essa, essa e essa. Então, se você não vir a física que está por trás do que eles falam, você vai ficar pensando que são o quê? Uns delirantes. Você cria a sua própria realidade. Se vocês conversarem com as pessoas, elas vão dar risada disso. Porque não entende a física que está por trás. Então, é por isso que é preciso falar física. Porque supõe-se
que as pessoas levarão a sério o que se descobre nos laboratórios de física. Supõe-se, certo? Ou então joga tudo para o lixo e fica com o celular e aperta o botãozinho e tudo bem. Usa toda esta parafernália eletrônica e ignora o porquê que aquilo funciona. Até que venha um tsunami e tire você da zona de conforto. Mais cedo ou mais tarde. Olha aqui. Os cientistas conseguiram demonstrar que a matéria se origina de meras flutuações. Uma revista que faz isso? Saiu. O site Inovação. O que gruda os prótons é uma força chamada gluons, que está aqui embaixo, olha aqui, que ele fala, são partículas virtuais que surgem e desaparecem de forma aleatória. De onde que surge essa partícula virtual? Isso, certo. Então não é deste universo. Os gluons surgem de um universo não local. Não é disso aqui, parede, cadeira. Eles surgem do nada. Aparecem, desaparecem. Isso é o tempo inteiro, ok? Porque senão seus prótons desapareceriam, ok? Se não tiver o gluon, não gruda os quarks. Tem 3 quarks que grudam e fazem um próton. Se eles não grudarem, não tem próton. Então tem uma energia virtual que entra e sai, entra e sai, entra e sai, mas que está mantendo essa coisa funcionando. O universo inteirinho funcionando, a nível de massa. Que eles são responsáveis pela força nuclear forte. Professor, o senhor vai disponibilizar esse material para a gente? Talvez para tirar uma xerox ou alguma coisa até para a gente. Sim, sim. Eu não sei que diferença vai fazer. Sinceramente. Quem leu o livro Universo Autoconsciente? 3, 4. 3, 4. Mas só tem 10, né? É o primeiro, só que tem que é um por vez, né? Esse livro é de 20 anos atrás. Mais 20 anos atrás. Entenderam? Mas não tem culpa, né? Porque sabendo que ele não fez a existência dele. O fato de ler essas transparências e não olhar as crenças não vai adiantar nada. Tem milhares de livros já de mecânica quântica. Você gasta o resto da vida só lendo mecânica quântica e nada. E não vai mudar nada, que o problema é esse. O que vai fazer com isso? A fórmula do Einstein, que energia e massa é a mesma coisa, foi provada. Aqui, portanto, uma massa provém de energia. E 95% depende dessa energia. Agora olha aqui, até hoje uma hipótese, o resultado foi pela primeira vez corroborado. Então não é hipótese, é provado em laboratório. Espera-se que, vendo isso, você tendo certeza de que a física do universo é esta, leve a sério as consequências desta física. É só isso.
é uma mera consequência. Entendeu isso? Estaria tudo resolvido. Olha o que o Max Planck disse. Toda matéria surge e existe apenas em virtude de uma força que leva as partículas de um átomo a vibrar e manter coeso esse diminuto sistema solar que é o átomo. Temos de aceitar a existência de uma mente consciente e inteligente por trás desta força. Essa mente é a matriz de toda a matéria. Esse é o criador da mecânica quântica, Max Planck, que deu o nome quantum. 1900. Fala. As partículas parecem existir somente quando as observamos. Isso. Só quando se toma uma decisão consciente de visualizar a partícula é que a onda realmente adquire individualidade e se torna uma identidade separada. É isso que É isso aí. Fala. Isso aí é muito difícil. Assim, a quântica, os conceitos da quântica, não é uma coisa assim, não são conceitos simples, são coisas simples de entender. Eu tenho uma coisa que faz um bom tempo, e só que eu tenho para cá, conhecer o papel, que eu tenho que conseguir entender mais algumas coisas de extrema relevância da física. Esses três textos que você mostrou, esses dois que você mostrou e esse aí, se a gente... eu sei que esse livro é importante, as coisas que o João fala são importantes, né? A gente vai ter que ler o campo, vai ter que ler isso daqui. Mas assim, se a gente vier com alguma coisinha mais familiarizada para a aula, isso ajuda muito. Por exemplo, E igual a MC ao quadrado, né? Deve ser, desde que alguém fala difícil que eu vejo isso daí. Mas assim, se eu leio, se eu dou uma lida nesses três textos antes de vir para cá, eu acho que a minha compreensão aumenta, eu vou ficando mais familiarizada com essas coisas que vão ser importantes para você que é o objetivo, para a gente do seu curso, que é o objetivo também, né? Você é muito claro nas coisas que você fala, né? E daqui a pouco você vai falar, vai trabalhar na crença, né? E eu acho que é provável que crença tem alguma coisa a ver com a gente compreender um pouquinho mais dessas coisas que você está falando. Por isso, assim, quando ele fala, por exemplo, não dá para mandar um textozinho desse assim para a gente ver. Talvez eu leia e não entenda nada e fala, poxa, ele tem razão, não entendi. Fiquei na cabeça mais assim, já vou familiarizando. O livro inteiro eu comprei, esse livro do Universal Consciente, um ou dois capítulos. Às vezes umas coisinhas dessas, né? Ok. Você vê uma propaganda na televisão, alguns anos atrás, aparece lá um sujeito falando que agora tem um negócio chamado celular. Uma caixinha, aperta o botão, fala, sem fio. Até mendigo deve ter uns 2 ou 3. Certo? Por que vocês acreditaram que celular funciona? Porque o celular é prático. Ele funciona mesmo. Você aperta o botão e ele fala. A gente pegou. E o GPS? Você Também é uma caixinha. direciona e te dá a informação. Ótimo. Você passou. Rádio é outra caixinha. Televisão tem caixinha. Tudo que tem caixinha, a gente acredita. Beleza. Mas foi excelente você falar isso. Porque agora que a porca vai torcer o rabo. Eu não tenho caixinha, mas eu tenho CD.
E agora, como é que fica? Você põe na caixinha. Você põe o CD na caixinha. Ou um MP3, que é uma caixinha pequenininha, mas tudo tem caixinha. E aí, como é que fica? E quando vocês falam aí fora? Ou será que aqui alguém ainda tem dúvida que transfere a informação através de uma onda? Será? Será que... Eu não sei. Será que vocês ainda têm dúvida? Ou vocês estão usando a caixinha, bota o CD na caixinha, aperta lá o play, né? Porque não sei quem falou, porque, sabe, pode ser que dê certo. Mas também não acredito, né? Também não sei, não tenho certeza, porque vocês estudaram a física, a mecânica quântica da ressonância harmônica? Não, mas estão usando o CD, porque põe na caixinha. Vamos lá. Às vezes você acredita no médico, você acredita no medicamento, toma e não faz efeito. É a mesma coisa. Você acredita, mas você não quer se curar, não vai ter o que vai te curar. Gente, entra no Google, digita átomo. Tem uma pequena explicação. É simples. Alguém chega para você, baixa na Idade Média, chega lá para um cara e fala, amigo, é o seguinte. Lembra o Demócrito, 2000 anos atrás, lembra que ele falou, tem um átomo? Então, descobrimos como é que é esse negócio. O átomo tem próton, nêutron, elétron que dá a volta assim, aí pegamos e a luz é um quantum, tem fóton, certo? A gente pega isso, manda, passou por 2 buracos, passa por 1 buraco, 2 buracos, chegamos às seguintes conclusões, com base nisso nós construímos isso, ponto. Fim. Qual é o problema de entender isso? 2, 3 páginas de qualquer livro. De quanto? De 10 anos de idade. 16 anos de idade. Nos colégios, tá? Pega lá o livro de física das crianças. Transferência de energia à distância, sem fio. Sem fio, está lá no livro de física, 16 anos. Então, qual é o problema? A resistência é feroz. Essa é que é a grande verdade. A resistência é feroz, porque não é possível que 100 bilhões de neurônios, tem neurônio com 10 mil sinapses, ok? Multiplica isso aí, dá trilhões de conexões no cérebro. 1,5 kg de cérebro desse. Não é possível que não dá para entender um negócio provado. Você tem celular, mas você quer ver bomba atômica? Tá lá. O cara fala, olha, eu vou fazer a bomba atômica em cima do negócio assim, próton, nêutron, elétron, eu vou separar o nêutron do próton, eu vou liberar um negócio chamado força nuclear forte, e aquilo lá liberado gera aqueles 6.000 graus e papapá, tá? Faz as fórmulas matemáticas, faz a engenharia do explosivo, do detonador, da circunferência toda, e pumba, explodiu. Tá, passam-se os anos, vêm os novos, dá-se umas criancinhas, vira físico, pega lá aquele manual, como é que o cara fez? Assim, lê a fórmula, faz de novo, chama ciência, reproduz, outra bombinha, e assim por diante. E todo mundo que pegar o manualzinho que descreve como funciona o átomo, faz bombinha atômica. Até estudante de secundário americano, que começou a pedir, falou, vou desenhar uma bomba. E começou a pedir ajuda para o professor do colegial dele, para a matemática do negócio. E o professor serviu de orientador e foi ensinando. O menino fez inteirinho o projeto. Aí no dia seguinte, é claro, o FBI bateu na porta dele, tá? Mas um colegial fez um projeto de uma bomba. Por quê? Nós estamos falando de ciência. Então, qual é a dificuldade de entender mecânica quântica? O que é mecânica quântica? Criou-se fala quântico. Nossa, todo mundo correndo. O bicho papão, certo? Já trava. Eu não vou conseguir entender isso aí. Isso é coisa dos malucos. O que é mecânica quântica? É a experiência da dupla fenda. Ponto. O Richard Feynman falou isso aí. Isso é a fundação, é a base da mecânica quântica. Você manda o elétron, ele passa por 2 buracos. Ponto. É uma onda. Fim.
Tudo o resto é consequência disso. É só dedução de dedução de dedução de dedução. Aí, claro, faz um acelerador lá de bilhões, 7 bilhões de dólares para colidir os prótons, para sair pedacinho para tudo quanto é lado, aí descobre que tem 200 e tantas subpartículas. Tá, e daí? Isso é divertimento, entendeu? O fundamental já foi descoberto há muito tempo atrás. Há 2.400 anos atrás, o outro já falou. Tem um negócio indivisível, chamado átomo, que é a pedrinha fundamental, o tijolinho fundamental da existência. Pronto. Agora já se esmiuçou, já sabe que tem 3 coisinhas dentro dele. Esmiuçou mais um pouquinho, então já sabe que 3 trecos, chamados quarks, fazem um próton. E o que mantém esses quarks grudados? Um treco, uma força chamada gluon. Fim. Fim. Game is over. Está resolvido. Agora, isso não dá para entender? Não dá para entender um negócio desse? César Lattes foi chamado de louco na USP. É. Você é louco. É. Então a problemática toda, tem que se falar toda esta física, porque se a gente explica as consequências, aí é misticismo, certo? É magia, é mágica. Se a gente chegasse na Idade Média com celular, nossa, mágica, uma máquina fotográfica, certo? Então tem que explicar como funciona, para desmistificar esse negócio e poder ter progresso. Porque enquanto continuarem achando que isso aí tem algo a ver com misticismo, não se evolui coisa nenhuma. Agora, onde... Fala. A física, né, como a ciência, prova, isso, ela só vem colaborar para que a gente entenda que não é misticismo quando a gente fala que existe um Deus, existe um vácuo quântico, onde tudo emerge, que é o que a gente chamava de Deus, onde tudo vinha. Exato. Certo? Por que precisa saber que existe uma força que junta tudo, que une e que cria matéria? Que é a força que a gente antes dizia que era divina. Então, eu entendo que tudo que a gente está aprendendo dentro da física, em vez de ficar preocupada em saber exatamente o experimento, se você não quer criar uma bomba, se você não é uma física, é entender o conceito do que está isso. Então, pega o conceito, vê que a ciência está provando, que o homem está provando tecnicamente que Deus existe, que é uma força que une a todos nós, que todo mundo está interligado, que a mente pode curar, se você tiver fé. Quer dizer, toda essa parte mística tem uma comprovação científica. É isso, não é? É, exatamente. Líquido. Então não se preocupe. É isso. É isso. É simples. Agora, a resistência em aceitar o que significa a onda, o spin correlacionado, que eles se comunicam mais veloz que a luz, isto é, não localmente, quer dizer, não pode ser desse universo, porque não trafega nenhum sinal entre um elétron e o outro, não trafega nenhum sinal, e eles se movem, um acompanha o outro, porque eles estão correlacionados instantaneamente, mais veloz que a velocidade da luz. Portanto, o que os físicos dizem é não local a comunicação entre eles. Tudo isso é terminologia. O que significa não local? É não deste universo, ou não desta dimensão. Porque tudo que é vibração é de tanto a tanto, é frequência de tanto a tanto. As dimensões são todas de frequências diferentes. Olha esse desenho. Esse desenho está no livro do Brian Greene, O Universo Elegante. Lembra, se a gente puser um microscópio aqui na testa dela e começar a aprofundar? Nós vamos pegar célula, molécula, o DNA e vamos entrando. Vai chegar no átomo, vai chegar nos quarks e vamos descendo. Se nós descermos 10 milhões a 100 milhões de vezes, essa imagem, ou o espaço de Planck, que é 10 elevado a menos 33, o que nós temos? Aquele negócio que está aqui em cima. Chama-se espuma quântica.
Espuma quântica. É o nome que os físicos deram. Se vocês pegarem aquele DVD que vende nas bancas, é o DVD do livro do Brian Greene, tem lá das supercordas, tem lá, é tudo gráfico, né? Mostra graficamente, em movimento, num vídeo, essa espuma quântica em ação. O que é essa espuma quântica? Energia aleatória, aparente. O que é? Possibilidade. Quem falou? Isso, excelente. É o famoso vácuo quântico. Acabamos de falar dele. Vocês estão vendo? Sabe qual que é a terminologia que tudo emana dele, mas tudo, criou tudo diferente, na verdade é tudo igual. Exatamente, é uma coisa só. Se nós entrarmos na testa dele, nós vamos achar o vácuo quântico. Na testa dela, um vácuo quântico. No ar aqui entre os dois, o vácuo quântico. Aqui na cadeira, o vácuo quântico. Mas é aí que está. A gente é limitado a perceber isso. Tudo emana da mesma forma. Exatamente, só existe uma onda, essa onda vai se individualizando e vai subindo de nível de organização, ou diminuindo a vibração, que é tudo redutor, reduz, porque o átomo vibra 15 trilhões de vezes por segundo. Um átomo faz isso aqui 15 trilhões de vezes por segundo. Certo? E uma rádio AM é quilohertz, é 700 mil vezes por segundo. A ondinha que sai lá da rádio AM. Milhares de vezes, entenderam? E um átomo é 15 trilhões. Então, para que a gente possa conversar, lembra? Para baixar aí para 15 ciclos por segundo. 15 por segundo. De 15 trilhões, baixar para 15 só. Unidade. Dezena. É para poder conversar. Porque no nível do vácuo quântico o negócio é veloz. Porque o 15 trilhões é porque já está muito reduzido, ok? Porque quando sai lá de baixo, sai bóson de Higgs, depois vira quark, depois é que vira próton, depois é que vira átomo. E aqui quando vira é que está nos 15. Agora você imagina lá embaixo o quanto que a onda vibra. É infinito. Então essa redução toda é para que possa se trocar ideia. Porque nós estamos tentando trocar ideia com 15, 20 ciclos por segundo. Para poder transferir informação eletromagnética, certo? Daniel, terminou? E tudo que nós estamos conversando, falando e ouvindo, é puro eletromagnetismo. Aqui ninguém está vendo nada. É só onda eletromagnética que está entrando pela retina ou no ouvido. E vai até o cérebro, que faz uns cálculos lá, tem um algoritmo, e que diz que isso aqui é parede, isso aqui é carteira, isso aqui é chão. Sabe? Agora, como que o seu cérebro diferencia isso? Como é que seu cérebro chega à conclusão de que aquilo ali é uma mesa? Se você está recebendo ondas eletromagnéticas indiferenciadas de tudo que está aqui, é onda atrás de onda entrando. Vai lá, processa tudo, e na sua mente você olha e fala, cadeira, mesa, parede, cortina. De onde que você tirou essa conclusão? Esse muito tempo e essa crença tem um nome, chama-se... Não. Depois eu explico isso. Arquétipos. Você só consegue saber que é parede porque existe algo anterior a tudo que você usa na sua mente para comparar. Porque na hora que entrou a onda, decodificou, compara com o quê? Com o quê? Se não tivesse nada anterior para ser comparado, era uma massa amorfa. Você não ia saber nada, literalmente. Você só reconhece porque tem Exatamente. Tem uma criação fundamental, primordial no universo, que criou um negócio chamado mesa. Então, o vácuo quântico, na mente dele, tem um negócio chamado mesa, leão, cachorro, drops, e assim por diante.
Aí fez o cálculo, compara com a matriz lá, isso é mesa, isso é cachorro, isso é elefante. Se não, você não saberia nada, literalmente. Claro, nasce a forma de falar, ok? Você veio de onde? Isso. Então, não é que você é algo externo a ele. Ele não está lá, e aí pensou, e aqui em cima ele é um mar, tá? E aqui em cima do mar tem o ar, né? Tem o ar, aí ele cria você, uma gaivota voando, tá? Então, você não tem nada a ver com o vácuo quântico. Você é uma gaivota. Aqui é elemento água, lá é ar, e ali é orgânico. Isso é o que as religiões pregam, que é algo separado. E aí que está toda a problemática. Então, você emergiu de dentro do vácuo quântico. Portanto, você é o próprio vácuo quântico, o próprio. Portanto, você tem todo o conhecimento que ele tem. É holográfico o universo. Todo o conhecimento que ele tem está na partícula, o todo e a partícula. Por isso que quando você vê alguma coisa, você compara com qual banco de dados? Com o banco de dados do vácuo quântico, que é você mesmo. Isso é inevitável chegar nesta conclusão, não tem outra, não tem como escapar disto. Então, por que a gente tem as crenças que barram a nossa vontade? Por que a gente não vai buscar no vácuo quântico, pois você quer separar? Já vamos falar disso. Olha aqui, precisa de foto, precisa ver, tem que pegar para acreditar que existe? Bom, já tem foto de átomo. Olha isso aqui. Isso aqui foram um microscópio eletrônico de tunelamento quântico que fez. Está vendo aqui? Cada pino é um átomo. Cada pino aqui é um átomo. Eles montaram isso aqui. Foi montado para fazer essa foto. Luz. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Isso aqui, aqui. O que é? Isso. Bingo. Dá para ver a onda da matéria. Dá para ver a onda do átomo. Depois de uma foto dessa, o que se faz? Tá vendo? Olha lá. Todo aquilo assim, aquilo é a ondulação da matéria, ondas de matéria. Estão interferindo, né? Porque cada átomo ali gera a sua onda, né? Então ali é uma interferência construtiva o tempo inteirinho. Ali tem uma fotografia de uma molécula. Aqui em cima. Está vendo aqui? Aqui é o diagrama de como ela é. E aqui está o real. A molécula real. Exatamente como se descreve nos livros de física. Exatamente. Então, agora o experimento da dupla fenda já foi feito com 100 átomos numa molécula, que é algo astronomicamente grande. Um elétron é algo infinitamente pequeno, mas 100 átomos é um negócio enorme. E adivinha? Passou pela dupla fenda. Qual a diferença de 100 átomos e a câmera ou o retroprojetor? Lembra aquela palestra que eu falei? Se a gente pegar o retro, jogar lá, vai passar pelas duas portas? Lembra? Vocês acreditam ou não acreditam? Tem aqui, janela, tem 3 fendas. Se a gente jogar aquele retroprojetor, ele passa pelas 3 fendas ou não?
É isso aí. Quando que vai se raciocinar como onda? Assim que se faz a pergunta, o raciocínio vai direto na massa. Percebe? A doutrinação foi tão forte, a lavagem cerebral é tão forte, que por mais que se mostre foto de átomo, etc., continua o raciocínio na matéria. Continua achando que é matéria. Continua. E daí, quais as consequências? Podemos mandar bala no outro. Porque o outro não veio do vácuo quântico. Não existe uma unidade fundamental de nada. Certo? Dane-se eles. E assim por diante. Então, tudo está construído, todo o planeta está construído em cima dessa crença de que tudo é separado, não tem nada unificado, Deus não existe, salve-se quem puder, a lei do mais forte, enfim, e daí para diante. E disso a jogar uma bomba atômica e matar e dissolver 100 milhões de pessoas instantaneamente e deixar mais 100 mil queimando, né? E com radiação e etc, etc. É só uma questão de eficiência, certo? Só eficiência. Se fosse invadir de forma convencional, ia matar 2 milhões. Só matou 100 mil. Super eficiente. Então por que não libera, até hoje, a gravação da cabine do piloto, do Enola Gay? Por que não libera? Por que não libera a gravação? Mostra o que ele falou, o que ele pensou, o que eles sentiram na cabine quando eles olharam para baixo e viram que Hiroshima virou o quê? Um barril de piche fervente. Não liberam até hoje essa gravação. Por quê? O que será que o povo pensará de ver o sentimento do piloto na hora que ele viu o que ele tinha feito? Não libera. Percebem? Porque tem que manter essa coisa da separação do inimigo, que não tem nada a ver. 100 anos atrás, 100 e poucos anos atrás, os negros não tinham alma. 100 e poucos anos atrás, não estamos falando de 8 milhões de anos atrás, ok? Nós estamos falando de 120, 150 anos atrás. A discussão teológica era, será que os negros têm alma? E as mulheres também, porque tinha uma grande dúvida se as mulheres também tinham alma, certo? Pois é, estamos evoluindo, beleza. A passo de quê? Igual, como o Lulu Santos fala, a passo de formiga, igual tartaruga, com uma má vontade astronômica. Então vai precisar de muitos séculos, né? Vai precisar de muitos séculos de mecânica quântica, de muita palestra, de muito físico novo, né? Novo, porque não podemos depender dos antigos, né? Porque os antigos continuam acreditando no quê? Joga tudo para debaixo do tapete, né? É fácil falar universo não local. O que é isso? É um nome bonito, né? Aliás, nem nome não tem, né? É não local. E esse local não está com letra maiúscula. Ou então vamos dar um nome para o nosso? Põe um nome local, com L maiúsculo no nosso. Não, mas aí se o nosso, tem o nosso, pode ter outro, não é certo? Se individualizou, você pode ter outro. Não, não pode. Não pode ter nada. Isso, a única realidade que existe é essa que nós enxergamos. Pois é. Só existe o universo. Então, é complicado. Agora, toda esta complicação vem do quê? De não entender. De não entender que manda o elétron e ele passa pelos dois buracos. E quando a gente fala, pega o elétron e joga lá, ele não vai passar. Ele vai passar por onda. Quando ele for onda? Isso vai acontecer quando? Nós estamos falando, desde a primeira aula, e desde 4 anos e meio a 5 anos que estava fazendo uma Mahatma, que tudo é onda e é partícula ao mesmo tempo. Não é que ele vai virar onda, ele já é onda. Não, ele vai passar de qualquer maneira. Não, o retroprojetor, se todo mundo acreditar que vai passar, ele passa. Se tem um ou dois que duvidam, ele não passa.
Cada um cria o seu próprio universo. É no universo daquele que ele não vai passar, nos outros vai passar. Esse é um outro assunto, de outro dia. Mas vocês estão entendendo? Então, quando surge uma pergunta, quando surge uma colocação, é que a verdade aparece. Porque eu falo, tudo é onda e tudo é partícula ao mesmo tempo. O que não foi entendido nisso? Fala. Assim, ele vai passar. Tudo é uma onda e uma partícula ao mesmo tempo. Só que a gente está congelado. Como ele falou, um átomo vibra 15 trilhões de vezes por segundo. Ele é matéria e vibra 15 trilhões de vezes por segundo. Congelou para 15 ciclos, que é o retroprojetor. Então, se a gente jogar o retroprojetor, ele vai passar como uma onda, só que a gente não vai estar vendo aqui, nessa realidade. Só que ele passou como uma onda, que é a natureza da onda. Ela vai passar pelas duas frentes. Só que como a gente está muito congelado, a gente só vê esse aspecto. A matéria. É isso. Qualquer coisa, tudo é só uma onda. Tudo é onda e é partícula ao mesmo tempo. É o mesmo elétron. É o mesmo. Não tem dois. Aliás, vocês sabiam que não tem dois tipos de elétron? Só tem um elétron. Aliás, há uma discussão entre os físicos sobre a seguinte ideia. Será que existe um único elétron no universo? E que ele é tão rápido, ele some e aparece, que ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo? Existe uma discussão dessa. Porque não existe forma de você diferenciar um elétron do outro. Não tem, eles são absolutamente iguais. Quarks tem 6 tipos de quarks. 6. Diferentes. Elétron não tem diferença entre um e outro. Então, como é que ainda está em discussão isso aí? Será que só tem um elétron no universo inteiro ou tem um monte deles, mas eles são iguaizinhos? Então, quando você dispara o elétron, ele passa por uma, ele bate lá como um sujeito que tem massa, partícula. Mas se você tiver 2 buracos abertos, ele passa nos 2. Como é que uma coisa passa nos 2? Porque ele não é uma partícula, ele é uma onda. Agora, quando você quer que ele se comporte como partícula, ele se comporta. Você abre um buraco só, ele passa como partícula. Você abre 2, ele passa como 2. E 2 é uma forma de falar, ok? Porque é muito prático fazer. Para que vai fazer 100 fendas no laboratório para provar um treco desse? É por evidência, é por decorrência. Você não precisa de 100 ondas. Passou uma onda aqui, passou aqui. Lá atrás, elas colidiram o pico das ondas, gerou uma interferência construtiva, bingo, é onda. Mas poderia abrir 100 buracos, sem problema nenhum. É como agora, nossa, não é dupla fenda mais, é trifenda. É a mesma física, é a mesma coisa. Tanto faz uma, duas como 500. É a mesma coisa. Então, não é quando ele vai virar onda. Ele já é onda. O cálculo matemático da função de onda, do Schrödinger, de uma pessoa, mostra o seguinte, está no livro do Mikhail, do Kaku, A Física do Impossível. Você não verá ele nítido, você vê ele todo tremeluzindo e o corpo dele está mais ou menos aqui. A função de onda do Elde. A onda dele, ele partícula está aqui, bem delimitado no espaço, mas a onda dele está mais ou menos aqui. E você já não vê ele direito, porque ele está todo... É onda, ok? Isso é a matemática da função de onda. Agora, nós queremos trabalhar com ele de que jeito? Queremos trabalhar com ele partícula ou como onda? É a escolha que vocês fazem quando vocês vêm e pegam o CD e põem o CD para tocar. Sai uma onda que colide com a sua onda, você absorve a onda, a informação é passada para você, e fim. E começa a ser organizada dentro de você. Lembra daquela científica American?
Levou 50 anos para sair isso numa revista científica. Na década de 60, era uma tremenda discussão do Penrose com o Hawking sobre, será que a informação se perde quando cai no buraco negro? Eles não estavam discutindo se tem informação. Presta bem atenção nisso. Os dois têm certeza de que tudo é informação. Ponto. A discussão era, quando a informação chega no buraco negro, que é uma estrela ultra condensada, então tem um horizonte de eventos que nada escapa mais ali, nem a luz, por isso que é negro, ok? Quando a informação chegar nesse horizonte de eventos e for capturada, ela persiste lá dentro ou ela desaparece. Essa era a discussão deles. Não é se há informação. Muito bem, 50 anos depois, o que sai na revista? Olha aqui. A informação pode ser inacessível na prática, como quando uma enciclopédia queima, mas a princípio a informação permanece na espiral de fumaça e nas cinzas, de um livro ou de uma biblioteca. Não está nem nas cinzas e não está na fumaça. Está no universo não local onde o livro está. E essa é a informação que vocês pedem e que é transferida para vocês. Quando vocês pedem qualquer arquétipo, qualquer livro, qualquer curso de MBA, qualquer coisa. E o mental e o emocional de quem quer que seja. Passado, presente e futuro. Ou a informação some? A informação não some. Ela pode entrar no buraco negro, mas ela não desaparece. Porque ela é intrínseca ao universo. E o fato de ter um buraco lá, que não é um buraco, ok? Que a luz não escapa, porque o efeito gravitacional é gigantesco, não significa nada. Onde que está esse buraco negro? Onde que está? Dentro do universo? Certo? Ok? Dá para ver no telescópio o buraco negro. Você vê um lugar escuro lá, você sabe que está tudo, e dá para ver que está tudo caindo ali dentro. Então, o buraco negro está no nosso universo local ou não? Sim, sim. Tá. Então, o que cai lá dentro dele, continua no nosso universo ou não? Continua. E mesmo que fosse para outro universo, trocasse de vibração, o que acontece no outro? Também é tudo atômico, é uma vibração diferente, é uma frequência em hertz diferente, é tudo a mesma coisa. Quantos universos existirem? É tudo a mesma coisa. É só vibração diferente, só frequência diferente. A única coisa que você pode ter, as constantes cósmicas diferentes. Distância do elétron no núcleo, peso atômico, essas coisinhas. Tem 36 dessas coisas. Mudou isso aí, você muda a cara do universo. O tipo de química, de física que tem ali. Mas é tudo baseado em átomos. Força forte, fraca, gravidade, eletromagnetismo. Não tem mistério, gente. Não tem mistério. Tinha mistério há milênios e anos atrás, onde isso era falado para iniciados, para meia dúzia de pessoas, numa sociedade secreta, numa religião secreta, em que a massa não podia ter acesso a isso, e aí gerou aquele tipo de sociedade. Hoje em dia isso está aberto para qualquer um, por quê? Porque está havendo uma mudança, porque tem que mudar tudo, tem que ter amor incondicional e papapá, tudo aquilo, né? Tem longas aulas pela frente. Então tudo vai mudar, por quê? Porque isso será martelado na cabeça das pessoas, dia e noite, pelos próximos milênios, dos milênios, dos milênios, dos milênios, dos milênios, até que entendam. Nunca mais a mecânica quântica irá desaparecer. Pelo contrário, ela vai ser cada vez mais onipresente em tudo. Daqui a pouco, as criancinhas de 10 anos de idade,
já nascerão físicos quânticos. Ela não tem dúvida alguma do que eu estou explicando aqui. Tem 10 anos. Tem um menininho de 10 anos também, que chegou para mim e falou, coloca o Max Planck em mim. Isso é um cliente de 10 aninhos de idade. Perceberam? O menino não tem nenhuma dúvida. É zero dúvida. Tem certeza absoluta. Confia cegamente. N pessoas não pedem isto. Por quê? Ou não acreditam, ou querem seguir o método lento, né? 200 milhões de vezes. Até aprender a lição. Poderia ser muito mais rápido, né? Quanto mais devagar, mais sofrimento tem, né? É complicado. Quanto mais depressa, mais alegria, mais felicidade, mais tudo, né? Quanto mais você elevar a sua vibração, mais perto você fica de entrar em fase com o vácuo quântico. E quando você entra em fase com ele, é a benevolência total. É tudo infinito. Então, teoricamente, quem que se negaria a receber um aumento de frequência para chegar perto dele? Mas, no entanto, eu ouço isso. As pessoas falam, não quero nada, eu quero ficar do jeito que eu estou. Então fica. Agora, imagina do jeito que está. Isso, vocês têm ideia? Quando vem anamnese, problema, de tudo quanto é jeito, etc, etc. Pois é, esse é o estado que eu estou. E quer ficar assim. Imagina. Meio patológico, não? Mas tem um negócio chamado livre-arbítrio. Então, a pessoa escolhe. Quer ir devagar, vai devagar. Ok. Ninguém tem dúvida, olha lá, ninguém tem dúvida que a informação não se perde, dá para transferir, ele só não sabe como acessar, certo? Está aqui com todas as letras. Olha, a informação pode ser inacessível na prática. Eles não sabem acessar. Porque estão presos num paradigma materialista. Portanto, eles não sabem como acessar. Eu sei como acessar. Por quê? Eu não fiquei preso no paradigma materialista. Eu joguei tudo no lixo e aí foi só questão de anos e anos e anos de pesquisa e chega-se lá. Como qualquer pessoa pode chegar. O universo é livre, free. Qualquer um chega. Mas tem que trabalhar. Já estão. Só que o grau de o problema é o grau de consciência. Só que não tem consciência. Isso. Só que enquanto não reconhecer, de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou, você fica 5 horas lá na fila do hospital, para ser atendido de qualquer coisa, sentadinho lá esperando, enquanto não reconhecer. E fica desempregado, passa fome, certo? Enquanto não reconhecer. Porque todo o problema desse planeta é reconhecer. É isso, banal. Não é verdade? Bastava todo mundo fazer um único pedido, estava resolvido. Transferia uma informação para todo mundo. E vocês pensam que isso não é tentado todo santo dia e toda santa noite com vocês? Toda noite. Pessoas tentam ajudar vocês e tentam transferir, fora do servicinho do Hélio, ok? Que transfere MBA de finanças, jogador de futebol, ganhar dinheiro, casinha, sabe? Que tem um trabalhinho específico do Hélio, tá? Para essas ninharias todas. Tem os seus chamados mentores, ou guias, ou protetores, ou anjos da guarda, não importa o nome que for, o povo que ajuda vocês. Que toda noite vai lá e luzinha na cabeça, luzinha. Põe luz para ver se... Abre um pouco, filhinha. Abre a mente um pouquinho. Tenta entender. Ele está explicando. E o que acontece? Resistência feroz a entender. Por quê? Por causa das consequências. Por que não querem entender a bendita dupla fenda? Qual é a problemática? Ela já entendeu. Qual é o problema?
O problema são as consequências. Se tudo está unificado, que é uma consequência inevitável, de física. Porque é só botar o microscópio eletrônico, nós vamos chegar aonde? No vácuo quântico. Ou está na força Van der Waals, que é o que mantém a lagartixa subindo na parede. Quando você tira tudo entre duas placas, o efeito Casimir, o que gruda? Qual é a força que gruda? É o vácuo quântico, que atrai uma placa na outra. E os pelinhos da patinha da lagartixa estão tão próximos do átomo de qualquer superfície que ela sobe no vidro. Ela está usando mecânica quântica, efeito Casimir. Até a lagartixa usa. Pois é, até a lagartixa usa. E aqueles experimentos que estão no meu livro lá dos insetos, que o inseto faz uma escolha por decaimento atômico e abre a portinha para ele comer. O desejo do inseto, o inseto tem duas opções. Ou ele quer isso aqui ou quer isso aqui. Se ele pedir certo, aqui tem uma portinha que por decaimento atômico abre e fecha, pode abrir, pode fechar. Um inseto faz uma escolha, ele quer comer, instintiva, e ele muda o decaimento atômico e a portinha abre e ele consegue a comida. Um inseto faz isso, a lagartixa faz isso. Agora, o problema é que não ficará eternamente lagartixa, nem ficará eternamente inseto. Depois de um longo tempo, passa a ter um cérebro de 1,5 kg. Depois de um longo tempo, desce das árvores. Aí depois de um longo tempo, tem um ego do tamanho do Himalaia. Aí fala, nós, eles. Fim. Pronto. O problema está armado. Perceberam? Isso chama-se evolução? Não, isso é involução. Estava muito bom como inseto, estava muito bom como lagartixa, que não tinha essa problemática toda. Agora, tome aula de mecânica quântica para entender o que a lagartixa faz. Mas por que tudo isso? Por quê? Só porque não se pode ter a unicidade, né? É aí que pega, né? Não pode ter... Fala. Eu acho que um grande paradigma que atrapalha muito a nossa expansão de consciência, e pela que a consciência expande, a gente enxerga tudo isso, é aquele conceito que é muito enraizado de que as pessoas vêm aqui e a única evolução que é positiva é através do sofrimento. Mais a pessoa sofre, mais ela evolui. Já aí o Chico Xavier, né? Que precisou levar uma vida miserável para evoluir. Então as pessoas incorporam isso. Quando você assimila que através do sofrimento você vai estar evoluindo, é lógico que você vai ter uma vida cheia de sofrimento. Exatamente. Como que ficaria, então, como explicaria então a evolução, por exemplo, de um animal doméstico, de um gato, de um cachorro? Ele não tem sofrimento. A não ser que seja um externo, um mal. Exatamente. Um animal que a gente tem em casa, por exemplo, um bichinho que trata bem, dá conforto, dá raçãozinha boa, dá amor, então ele não vai evoluir. É. E isso... Tem que Então... entender que, assim, quanto mais a gente está próximo do todo, a gente evolui, que é o tal do DVD que você... Exatamente. Exato, exatamente. Então, a evolução não está vinculada ao sofrimento, e sim ao amor. Exatamente. Quanto mais você se Exatamente. sente bem, quanto mais você perdoa, ama, você está muito mais próximo da evolução pelo caminho do amor do que pelo caminho do sofrimento. Exatamente. Bingo. É a escolha que a gente faz. Eu quero ser feliz, Agora, eu quero ser próspero, então, eu quero ser bem amado, eu quero ser rico, eu quero ser... isso cai então, isso cai no problema das crenças, certo? Porque tudo isso que ela falou é uma crença. Agora, a questão é, qual é a dificuldade de entender, de perceber a crença que você tem, que as pessoas têm? Onde que está o problema disso? É fazer uma lista no papel. É listar o que você acredita sobre dinheiro, sobre finanças, sobre emprego, sobre pessoas. É uma listinha.
Porque você toma essas decisões todo dia. Ou você liga o piloto automático, quando acorda, levanta, sai de casa, e você se rege em cima desse piloto automático, em cima de todas essas crenças. Qual é a problemática de questionar isso aí? Agora, no Ocidente, qual é a problemática? Vamos descer, então. É o tal do Jardim do Éden, não? Porque tudo isso que ela falou, que tem que ser pelo sofrimento, é através do castigo. Então, por que tem que sofrer? Se tudo é um campo eletromagnético, você manda a volta, se você mandar positivo, volta positivo. A evolução é tudinho através de um campo eletromagnético. Então, qual é a dificuldade? Quando a pessoa senta e fala, mas eu não sei qual crença que está atraindo isso. Aí nós temos que ficar quanto tempo? Meia hora cada vez, só puxando, né? Puxando ideia, fazendo umas perguntas, para ver o que seu pai falou, o que sua mãe falou, o que você ouvia em casa, quais as crenças que você ouvia sobre dinheiro, a vida é difícil, é uma luta, é uma batalha, o pobre nasce pobre e morre pobre, né? O rico não vai para o reino dos céus, dinheiro é pecado, etc, etc, etc. Já caiu a ficha que esse tipo de crença está criando toda essa problemática ou não? Porque se não caiu, não acredita no colapso da função de onda do Schrödinger. Pensou, criou. O que você acredita, você cria. O que você pensa, você cria. O que você sente, você cria. Elementar. Então, essa crença, então joga isto fora. Simples. Joga fora a crença. Ou você acredita ou não acredita. Não tem muro para ficar em cima. Isso aqui é pires ou não é pires? Não, nada, agora não é filosofia. Não é, isso é o gato do Schrödinger, isso é outro dia que eu vou falar disso. Isso aqui é pires ou não é pires? Então acabou. Ou é ou não é. Então por que não troca? Por que não troca a crença? Aí vem o cliente e fala assim, as mulheres não prestam. Tem mulher santa e tem as prostitutas, certo? O cara pega a casa com a santa, que vai ser a mãe dos filhos dele, aí dá tudo errado naquele casamento. Por quê? Por que dá errado? Não, é claro que é porque ele quis. Mas como que ele tratou aquela mulher? Como santa. Como santa, certo? Aí a santa ele não toca. Aí ele vai na rua e pega uma prostituta, aí ele toca. Por quê? São duas coisas diferentes. E isso é assim nesta sociedade, no mundo inteiro. E isso é a fonte de todos os fracassos dos casamentos. Mas isso é um tabu total, certo? E de onde que se tirou essa bendita crença? De que tem a santa e tem a prostituta. Onde que conseguiram fazer uma dicotomia dessa? Pois, 5.000 anos atrás, quando inventaram o domínio masculino. Mas também cai do outro lado, porque o controle é feito dos dois lados. Nenhum homem presta. É a mesma história. Nenhum homem presta. Nenhuma mulher presta. Entenderam? Então não dá certo com ninguém, então não acha ninguém, etc. Como é que vai dar certo algum relacionamento se você parte do pressuposto de que nada presta? Agora, você acredita nisso ou não? Essa é a questão. Já continua acreditando que as mulheres não prestam. Bom, então, zero de relacionamento. Jamais dará certo. Jamais. Porque nós vivemos num universo debaixo de leis. Tem leis. Leis. Aquilo lá, leis. Força nuclear forte, fraca, eletromagnetismo, gravidade. Tem leis. Disso emanam-se todas as outras leis, ok? É só tirar as consequências. Pensou, criou. Então, ninguém presta. Qual é a realidade que você terá no seu universo particular? Lembra, você colapsa a função de onda para você. Você não está afetando o universo do outro. O dele é dele, o dela é dela. Ele pode ser super feliz no mesmo lugar, na mesma cidade, mesma profissão, mesma quantidade de dinheiro, etc, etc. Porque cada um colapsa a onda do jeito que quer. Está cheio de tabu, de preconceito, de zona de conforto, de paradigma, de autossabotagem. Mas tudo isso em função de
Crenças. Tudo em função de crenças. E qual a dificuldade de jogar a crença fora? Vai ter que provar para você que tem mulheres que prestam. Tá. Ficou difícil. Sabe por quê? Porque toda essa quantidade de físicos tradicionais que tem no mundo, eles pegam e vão fazer o experimento, e sabe o que acontece? Dá errado. Dá errado. Lembra, cada um cria a própria realidade? O observador colapsa a função de onda. Então vem um físico descrente, ele fala, este negócio não vai funcionar. E adivinha? Não funciona. Aí ele pega e fala, não funcionou. Isso não é ciência, tá vendo? É charlatanismo. Os caras mentiram, eles falsificaram, porque não funcionou. Eles já fazem isso. E eles são honestos, ok? Porque o cara fala, esse negócio vai dar errado. Dá mesmo. Certo? Nós vamos abrir uma loja e, nós vamos à falência, porque não vai entrar um cliente. Adivinha? Não vai entrar cliente mesmo. Chama-se profecia autorrealizada em psicologia. Porque você colapsa. Agora, qual é a física que está por trás disso? Você colapsa a função de onda. Você falou, não vou ter cliente? Não vai ter cliente. Vou ficar milionário com essa loja. Vai ficar milionário. É escolha pessoal. Agora, como é que nós vamos provar para uma pessoa que tem uma mulher que presta no mundo, se ele acha todas as mulheres não prestam? Como? Como que nós vamos fazer isso? Eu vou trazer N e pôr na frente dele. Sabe o que ele vai enxergar? Não presta. Não presta. Não presta. Não, nenhuma presta. E eu tô... Exatamente. Porque eu colapso a função de onda de quê? Exatamente. São todas maravilhosas. Toma, amigo, mais uma. Não, não presta. Sabe? Então tem 3 bilhões. Não tem nenhuma. E aí o que a pessoa vai falar? Eu tinha razão. Tá vendo? Eu tinha razão. Não presta. Eu atendo... Vem um cliente, 34 anos, advogado, certo? Um partidaço, solteiro. Está procurando alguém para casar. Ok. Explico tudo isso para o indivíduo. Você vai se comportar assim, 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 que com certeza funciona. Toda a bioquímica que está lá no meu DVD de relacionamentos. No retorno dele, o que aconteceu? Encontrei uma mulher. Tá, o que você fez com ela? Levei para um motel. Não presta. Encontrei outra mulher. O que você fez com ela? Levei no motel. E aí? Não presta. Vai morrer sozinho. Ele vai para um asilo, vai estar cheio de velhinhas, nenhuma presta. Certo? Ele vai ficar cheio de velhinhas do lado dele, todas as velhinhas que não prestam. Vai ser infernal a vida dele, né? Porque você já pensou, ele no asilo, cheio de velhinha que não presta? Algumas que ele levou no motel. Aí ele encontra. Então, como que a gente pode provar para uma pessoa que já pôs uma crença na cabeça de que a coisa não é do jeito que ele pensa? Ele tem que descobrir isso pelo método de tentativa e erro. Então, quando você vem, a onda entrou, potencializou. O que acontece na loja? Não entra mais um cliente. São N casos assim. Perceberam? Entrava meia dúzia, agora não entra mais ninguém. Aí o CD está me fazendo mal. Não, é você. Você está potencializado, então agora você cria mais depressa. Então o que você demorava um pouquinho para criar, agora você cria depressa. Tá vendo? Então aí, tá vendo? Você criou tudo isso, agora tem umas crenças, aí a gente puxa, aí ele percebe que tem um monte de crença contra dinheiro, etc, etc, aí ele muda. Alguns, certo? Tem a inteligência de perceber, bom, eu fiz isso na loja, então se eu passar a mudar o meu pensamento, enche de cliente. Ele muda, enche de cliente, ganha dinheirinho, aí ele aprendeu, certo? Bom, então, se eu mudar, eu pensava tudo errado, eu mudei o pensamento, agora dá tudo certo. Porque o universo tem leis, só seguir a regrinha que funciona, tá? Então é lento e árduo, né? Porque ele vai ter que errar. Agora, imagina, isso numa loja, que é dinheiro, é mensurável, etc. Agora, nos relacionamentos, o negócio é complicadíssimo.
Porque quando é que ele vai fazer, presta atenção, quando é que ele vai fazer uma tentativa de ter um relacionamento para ver, para testar, tá? Dar uma chance se tem alguma mulher que preste no mundo? Quando que ele vai fazer isso? Vai ter que bater uma luz na cabeça dele para ele falar, bom, eu vou dar uma chance para ver o que acontece. Mas isso tem que ser honesto. Tem que descer a crença, porque se continuar a crença, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a mulher e falar, não, não presta. Ele tem que tirar a crença para poder fazer um teste de realidade e perceber que não, realmente, existe. Mas para isso ele tem que baixar a crença. Pensa bem na seguinte situação. Vem uma cliente se coçando da cabeça aos pés, só sangue, se coça o tempo inteiro, para dormir, e não se coçar dormindo. Tem que amarra as mãos. Dormindo, ela desamarra e começa a se coçar toda. Bom, é levado em tudo quanto é lugar, tudo que vocês imaginam, tá? E não tem solução nenhuma. E aí, quando não tem solução por lugar algum, adivinha? Leva para falar com o Hélio. 3 conversas. 2 CDs, 3 conversas. Acabou. Não tem mais coceira, não tem mais nada. Qual é o milagre? Uma crença. Uma única crença. É lógico, eu não tenho tempo para perder, então eu fui direto no problema, mesmo correndo o risco de que ela desaparecesse, certo? Porque se eu vou bater na crença principal, fundamental da pessoa, pode ser que ela prefira ficar com a doença e a crença, certo? Então, mas eu tenho que dar resultado logo, então eu tenho que tocar no ponto e aí a pessoa decide, certo? Se ela prefere ficar sadia e feliz da vida ou prefere ficar com a crença. O que eu falei? O Jardim do Éden nunca existiu. É uma historinha, como qualquer outra, para transferir uma informação, um conceito, montar uma sociedade. Simples. Nunca existiu. Ela chorou durante 1 hora seguida, enquanto eu explicava longamente a historinha, né? Foi embora, voltou, chorou mais 2 horas, foi embora, voltou, chorou mais 1 hora, fim. Não tem mais nada, resolvido. 3 conversas, chorou bastante, porque o castelo de cartas desabou, certo? Então ela foi chorando, castelinho, carta 1 caiu, ela chorava, carta 2 caiu, chorava. Carta 10, chorando. Carta 158, chorando. Quando todas as cartinhas caíram, aí cansou, aí não tem mais cartinha para chorar, certo? Porque, sabe, a decorrência, uma coisa leva a outra, que leva a outra, que leva a outra, que leva a outra, que leva a outra. É assim, em cima dessa história está construído toda a civilização ocidental. Assim que tirou a cartinha de baixo, demoliu, né? Então, à medida que as cartinhas iam caindo assim, ela olhando, nossa, a crença tal, é mentira, joga fora. Aí ela chorava, eu acreditava tanto nessa coisa, né? Aí, tadinho. Aí chorava, aí a crença ia embora, aí outra crença, né? E cartinhas caindo, sem parar. 1 hora chorando, desesperadamente, na minha frente. E só lenço, chora, pode chorar. Na minha mala cheia de lenço, certo? Pode chorar, chora, tchau. Resolvido. Então, são fatos. Você resolve os problemas rapidamente, só mexendo nas crenças erradas. Trocou a crença, acabou o problema. Instantâneo. Porque o colapso da função de onda é feito o tempo inteiro. Não é que você criou um negócio há 10 anos atrás e agora está com as consequências, estou na miséria, porque 10 anos atrás eu criei uma coisa negativa e... Não. Você está criando agora, neste segundo, nesse bilionésimo de segundo, você está criando o problema. Você está sustentando o problema o tempo inteiro. Você está colapsando com a sua crença o tempo inteirinho. Então, na hora que mudar a crença, dissolve tudo aquele castelo de cartas que você criou. E aí as coisas começam a se ajeitar rapidamente. Dinheiro, tudo, só depende de mudar a crença. Mas para mudar essa crença não pode ficar mexendo em política cambial, sabe?
política monetária, ficar essas filigranas, plumas e paetês de economia, de sociologia, dessa política terrestre. Isso é lixo. Isso é lixo. Isso é só para manutenção, isso é só para doutrinação, manipulação, controle da massa, etc. Tem que ir no cerne do problema. Qual é a crença fundamental que criou tudo isto? Mexe nessa crença, acabou o problema, acabou tudo. Pois é. Agora, no Ocidente, eles ficam falando, só tem um jeito de resolver a questão da Al-Qaeda. Eles têm que entender que não tem a história das 72 virgens. Bingo! Aqui no Ocidente, todo mundo enxergou que o problema, assim que essa crença for eliminada, está resolvido o problema de entrar gente sem parar para receber treinamento. Agora vai lá neles e pergunta, e o que você acha lá? Qual que é o problema do Ocidente? Eles vão falar, eles falam lá, eles morrem de rir. Do mesmo jeito que a gente morre de rir aqui, eles morrem de rir lá. Eles falam a mesma coisa, sabe? É a mesma coisa. É história lá, história aqui, história ali, tudo história. E em cima da história constrói-se toda uma ideologia. Como todos nós colapsamos a função de onda, basta contar uma historinha para você com 2 anos de idade que, sim, certo? Aí conta a história do sofrimento, pronto. Como que você acha que você vai progredir na vida? Se está gravado em você que o sofrimento é uma coisa boa, que vai ser através do sofrimento que você vai chegar no paraíso. Um lugar onde você não vai fazer nada. Nada. É o descanso eterno. É o descanso eterno. Há pouco tempo atrás, certo? Em janeiro deste ano, nós tivemos, infelizmente, a oportunidade de assistir, certo? Um ritual onde foi uma pessoa e falou que o nosso amigo foi para o descanso eterno. Vocês entenderam? Isso é falado todo santo dia. Essa crença é martelada sem parar. E aí? Pois é, como é que faz? Você imaginou isso martelado? O trabalho é um castigo? Você tem que morrer para ir para o descanso eterno? Ele tem que sofrer bastante e a culpa é da mulher, porque a mulher é que pôs o mal no mundo. Porque a melhor coisa era ser ignorante, porque como ignorante você passeava lá no jardim, não fazia nada, não precisava trabalhar, tinha tudo de graça, certo? Você entrou numa fria, assim que ela veio e falou, olha, come desse negócio. Aí você conheceu, teve conhecimento. Aí o conhecimento trouxe a desgraça, do sofrimento, do trabalhar, né? Trabalha. Como é que você pode querer conhecimento? Ou vocês acham que não, abaixo disso, dessa crença, não está essa dificuldade de entender mecânica quântica, de entender a dupla fenda? É claro que está. É óbvio que está. Porque o conhecimento traz sofrimento. Sofrimento. Chegou o chefe e falou, agora você vai trabalhar, você vai suar o sangue para você comer o pão, entendeu? Porque você conheceu comeu da árvore do conhecimento. Quando você era um ignorante, você era feliz. Agora você vai sofrer. Agora dançou. Não é responsabilidade, é sofrimento porque tem que trabalhar. Aí como é que você quer que as pessoas trabalhem? Fez-se uma pesquisa e constatou-se o quê? Dos funcionários, sobre funcionários. 80% não tem comprometimento nenhum com a empresa. Nenhum. É zero. Zero comprometimento. Se você achar 2, é muito. E foi feita uma pesquisa no Brasil sobre a seguinte pergunta. Se você tivesse oportunidade, você roubaria? 79% disse, roubaria. 79% disse. Se eu chegasse no governo, se eu chegasse em qualquer situação, eu roubo? Rouba. Essa é a cultura. E por que tem que roubar?
para escapar do sofrimento, para escapar do trabalho. Entendeu? Tá tudo. E roubar não vai trazer consequências? Agora, se você não explica que tem o vácuo quântico, que tem eletromagnetismo, que tudo que você manda é uma onda que vai e uma onda que vem. Porque eletromagnético, tudo que manda volta, inevitavelmente. Eletromagnetismo, que faz a luzinha acender aqui. Portanto, se você roubar, vai ter problemas. Se isso fosse explicado, diminuía bastante. Mas, quando é que vai ser explicado uma coisa dessa? Vai levar ainda quanto tempo? Então é por isso que dá essa dificuldade toda, para se entender por que um elétron passa por duas fendas. Aí quando se puxa um exemplo acima, como pega o retroprojetor e joga na janela. Aí não vai passar. Porque a doutrinação é tamanha, mas tamanha, que precisaria de quanto para se entender mecânica quântica, gente? 1 minuto? 2 minutos? Qual a dificuldade? Na Idade Média, podia-se falar que tinha alguma dificuldade, mas depois que você tem celular, rádio, televisão, GPS, etc., não acreditar que existe onda. Pelo amor de Deus. Mas vai pela repetição, certo? Se não vai pelo amor, vai ser pela repetição. Então isso será repetido século, até que entendam. Porque o problema não é baixar uma tecnologia ultra sofisticada nesse planeta que vai resolver o problema. Porque já temos tecnologias ultra sofisticadas. Você já tem energia do ponto livre. Ok? E é usado? Não. Está lá todo o desenvolvimento pronto, mas não é usado. Temos que queimar combustível, queimar carvão, usar a energia nuclear do jeito que está sendo feita. Certo? Está lá, já tem a energia livre pronta. Por que não é usada? Porque não interessa, certo? Porque tem toda essa ideologia dominante, etc, etc. Então, de que adianta trazer mais tecnologia? O caso da ressonância é típico disso. Vocês acham que veio de onde essa tecnologia da ressonância? Vem uma psicóloga aqui não, mas numa palestra em São Caetano, saiu e ligou para o mundo. Onde tem a maquininha que grava o que o Hélio falou? Sabe o que falaram para ela? Não existe em nenhum lugar uma máquina que grava o que o Hélio falou que faz. Resultado, ela não veio fazer o trabalho comigo, porque não existe uma máquina neste planeta que faça isso que eu estou falando. Santa... Eles não sabem como acessar, mas eles estão falando que existe. Já caiu a ficha para eles. Eles sabem que existe. Eles só não sabem como acessar. Mas isso é ciência, isso é física. Se for feita pesquisa, você descobre como acessar. Fala. A função fenda seria um meio de acessar a informação? Nada a ver. Dupla fenda é só um experimento para provar que existe a onda, que tudo é onda e é partícula ao mesmo tempo. Se comporta das duas maneiras o tempo inteiro. Nós, observadores, é que escolhemos como é que isso vai se comportar. Fim. Traduzindo na prática, você tem o livro partícula e você tem o livro onda. Você tem um curso de MBA partícula, em que vocês vão lá e sentam na cadeirinha, ok? E tem o curso onda, que é tudo aquilo que o professor vai falar e vai mostrar, toda aquela onda que entra no seu olho e no seu ouvido, durante 1 ano ou 5 anos, ou seja lá quanto for, de curso do MBA de papapá, tá? O que vocês aprenderam? O que vocês captaram lá? Só ondas eletromagnéticas. Portanto, isso já está armazenado no universo. É só pegar esta onda, compactar esse negócio, põe no MP3, põe lá no CD, transferiu, enfim, o curso inteiro na cabeça dele, na onda dele, fim. E os pensamentos?
Não são ondas? E os sentimentos? Não são ondas? Pode crer, são. Hein? Tudo que existe é onda. Lembra? Então tá. Todos os sentimentos estão armazenados, todos os pensamentos estão armazenados, tudo que aconteceu, acontece, acontecerá, já está armazenado, etc, etc. Não existe diferenciação nenhuma. Tudo é uma onda. Tudo pode ser acessado e tudo pode ser transferido. Ponto. Fim. Qualquer coisa. Então, quando fala tudo é tudo, né? Agora, se na sua cabeça tudo é desse tamanho, é um problema, né? Porque é o paradigma, né? O seu tudo é desse tamanho, o meu tudo é infinito. Então, o que você usa da ressonância? Um negocinho desse tamanho assim. Paciência. Você que pede. Você que faz a escolha. Possibilidade infinita de informação. Mas pediu isso aqui. Agora, se a informação entra, o que você faz com ela? Aí que pega. Como a pessoa que pediu Abraham Lincoln. E aí? Faz o quê? Você pega toda a informação dele. Ele é um líder, é um libertador. Faz o que com essa informação? Faz o que com essa informação? Então, se você não libera as suas crenças, você não faz nada com isso. Você tem uma informação dessa e continua achando que dinheiro é difícil, que é tudo uma luta, que é uma batalha, que etc. Não adianta. É por isso que esta demora, certo? Entra mês, sai mês, entra mês, sai mês, entra ano, sai ano. E tome ressonância, porque enquanto não trocar a crença, a informação está lá parada. Ela não consegue fazer nada. Não importa, isso é outra história. Isso é outra. Fala. Até o sofrimento e dor também não deixa de ser uma crença, que aquelas pessoas que não acreditam no sofrimento, elas conseguem andar em brasa, Exatamente. conseguem deitar em camas de prego. Exatamente. Por quê? Porque elas vivem e falam, não, eu não vou sentir dor. A pessoa anda... Exatamente, porque a pessoa anda em cima do carvão quente, porque ela alterou as moléculas da sola da pele e da sola dos pés, ok? É porque alterou a molécula. A mente controla a matéria. Porque, na verdade, só existe a onda, só existe a mente, não existe a matéria. Então, ela está debaixo dessa organização. Na verdade, não é só trocar o fogo até pode ser, mas a sensibilidade da dor você interrompe, porque ela funciona como uma onda. Você só sente que isso aqui é duro, macio, ácido ou não, porque tem uma onda que vai carregando eletromagneticamente até o seu cérebro. Aí o seu cérebro recebe aquela informação. Então, a percepção também... A percepção está debaixo de uma crença. Também é uma onda, né? Ela vai em onda. Portanto, na próxima aula a gente pode continuar essa história das crenças. Tá? Faz uma lista de valores, sem manipular, não aqui agora, em casa. O que é as coisas mais importantes para você? 1, 2, 3, 4, 5 até 10. Sem racionalizar, sem manipular. Tirou do inconsciente, põe no papel. Deixa vir sem fazer manipulação alguma. A sua vida está nessa lista. É exatamente igual ao que está na lista. Aí você vai ver graficamente. Mas não precisa nem isso, certo? O que a gente falou aqui hoje, dessa crença que limpou, curou a menina, serve para todo mundo. Hein? Se vocês reavaliarem tudo isso, está resolvido. Tudo está resolvido. Porque está tudo construído em cima dessa. Aí dá para se colocar a realidade de como é o universo para as coisas começarem. Porque senão eu chego aqui e falo, olha, gente, a coisa funciona assim, 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 assim. Ai, não acredito. Porque falaram isto aqui. Ficamos na mesma. Ok? Boa noite.